Oi, muito bom dia. Nós estamos de volta para a nossa conversa, para o nosso culto, para a nossa adoração a Deus, em estar estudando a palavra de Deus, em estar, eu vou dizer, indo além da palavra de Deus, porque entendemos que a Bíblia é um meio que Deus usa para falar a nós a respeito da sua revelação. Então, a Bíblia é um instrumento, ela não é um fim em si, ela é um instrumento de Deus para revelar-se, para dizer aos homens, não é? Dizer às pessoas a respeito daquilo que ele tinha a falar a toda a humanidade. É tanto que antes da Bíblia, Deus já se revelava, Deus já falava aos homens. E a Bíblia, então, é mais um instrumento que Deus usa para estar despertando as pessoas a respeito da sua mensagem principal. Qual é a mensagem principal de Deus? Qual é o conteúdo principal de Deus? O conteúdo principal da revelação de Deus? A gente já tem conversado isso muito, porque a gente não pode perder esse foco. A grande revelação de Deus é o seu amor. E a Bíblia diz que Deus é o próprio amor. Então, Deus é a revelação a respeito do próprio Deus, o amor de Deus. Entende? A Bíblia é um instrumento, não é um instrumento perfeito, porque Deus usou, dentro da sua sabedoria, dentro da sua onisciência, não é? Sendo a melhor maneira de alcançar o maior número possível de pessoas, ele usou homens com suas limitações. Então, com isso, né, nós vamos ter muitas limitações dos homens que escreveram o texto bíblico. Então, é o que Paulo fala, você encontra a letra e encontra o espírito da revelação. A letra é a parte humana, é o que os homens entenderam, é o que os homens, não é, dentro dos seus preconceitos, como todos nós temos, não é, escreveram. Enquanto que o espírito da revelação é exatamente o verdadeiro conteúdo daquilo que Deus quer nos falar. E como é que a gente pode identificar esse conteúdo exato do que Deus quer nos falar? Jesus. Então, qualquer texto da Bíblia, qualquer momento da Bíblia, você deve, para entender qual é a revelação de Deus, é só você perguntar a Jesus a respeito daquilo que está sendo escrito, daquilo que está registrado. Tá bom? Então a gente já sabe disso, é apenas um preâmbulo, já que passamos uma semana, não é, sem nos ver, sem conversarmos a esse respeito. Então a gente pode relembrar isso, não é? Viver essa situação para que a gente possa compreender todo o restante do texto bíblico. Vamos aqui para o Salmo 119, o versículo 166. Tá? Então vamos ver o que é que o salmista fala. Eu gosto muito desse salmo por causa das limitações dele, por causa dos defeitos dele, porque os defeitos do salmista equivalem aos nossos defeitos, né? A visão precária do salmista equivale à nossa visão precária a respeito desse amor grande demais, não é? Exagerado. Veja só, se nós não tivéssemos preconceitos, né? Se não fôssemos pessoas preconceituosas, se não fôssemos pessoas prepotentes, teríamos alguma dificuldade de entender a revelação de Deus. Porque é muito grande, é muito além da gente. É um amor que a gente não consegue entender, né? É muito grande. Agora imagine, né, nós, com todos os nossos preconceitos, com todas as nossas prepotências, com todos os nossos defeitos. Mais complicado ainda. É aí que entra o Espírito Santo fazendo milagres, não é? Para que a gente possa entender o mínimo necessário desse amor, para que a gente possa não somente desfrutar dele, mas a gente possa ser também instrumento de Deus para amar as pessoas ao nosso redor. Então vamos ver aqui o Salmo 119, o versículo 166. Espero, Senhor,
na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. Olha, é a nossa cara. Cumpro os teus mandamentos? Isso é totalmente fora de propósito, fora da realidade. Nós não cumprimos, não é? Por nós mesmos, não. Nós somos cumpridores da palavra de Deus, nós somos cumpridores das leis, das vontades de Deus, através de Jesus. Jesus cumpriu, então nós cumprimos. Por que isso? É o que a Bíblia chama de batismo. Somos batizados em Jesus. O que Jesus viveu, nós vivemos, né? Ele cumpriu, nós cumprimos. Ele atendeu, ele foi obediente, nós atendemos, nós somos obedientes por causa de Jesus e não por nós mesmos, né? Mas o salmista aqui, eu cumpro os teus mandamentos, Senhor, eu espero na tua salvação. Olha, veja só, a priori, né? Não cumpre. Por que não cumpre? Por que está tão visível? Porque ele está aguardando essa salvação. A salvação, ela já é real, já é verdadeira naquele que cumpre, né? Não é porque cumpre, mas é pelo fato de ser levado a cumprir, é que mostra que ele já alcançou, já tem alcançado esta salvação. Vamos ver aqui a paráfrase terapêutica do texto. Diz assim: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito Santo ajudador, Ele tem nos conduzido pela obediência e o cumprimento dos seus mandamentos em Jesus Cristo. Olha, em Jesus Cristo, o cumprimento em Jesus Cristo. Então já compreendemos isso, né? Por nós mesmos não, mas por Jesus sim. E confiados nisto, é um descanso que é dado a esse respeito a todos nós. Temos esperado a sua salvação eterna com ele no céu. Embora a Bíblia diga que essa salvação já comece aqui na terra, né? A vida eterna já começa no mundo. Vamos para o céu, mas esse céu já começa aqui no mundo, na vida daqueles que são alcançados por esta graça e são guiados pelo Espírito Santo de Deus. É claro que não é no mesmo teor do céu que haveremos de ter, mas já é um grande céu aqui na terra, mesmo diante de todas as dificuldades que nós enfrentamos, né, no nosso cotidiano. O próprio Jesus avisou que no mundo teríamos aflições, porque o que faz a gente feliz não é a falta de aflição. O que nos faz feliz é a maneira como nos portamos diante das aflições, quaisquer que sejam elas. É isso que nos faz feliz. As aflições virão, sempre virão, porque elas são humanas, é da existência humana. Mas a maneira como enfrentamos essas aflições é que vai determinar se somos ou não felizes. Agora, quanto mais felizes somos, melhor a nossa maneira de enfrentar essas aflições, tá bom? Então, vamos ver aqui um outro item falando sobre o nosso culto terapêutico, não é? O nosso culto terapêutico. Vamos ver o que é que ele nos coloca hoje para a gente dar uma refletidazinha, né? Esse é o momento devocional. Nós temos 3 momentos, né? Esse primeiro devocional, vamos ter um segundo momento que é o reflexivo e um terceiro que aí sim é um pouco mais aprofundado, que é o teológico. É lá que, inclusive, nós vamos responder algumas perguntas, tá? Nós estamos convidando, já temos algumas perguntas e estamos convidando todos, coloquem suas perguntas. Às vezes são perguntas que você já sabe a resposta, você já tem uma maneira de crer, mas você mas você quer uma outra opinião, você quer ouvir alguém, você quer ouvir uma palavra. O que é que o pastor crê a respeito deste assunto? Aí você coloca, não quer dizer que você vai estar certo ou errado, não é nada disso, né? Mas é na ideia de você conhecer mais uma opinião sobre aquele tema que você coloca. Aí eu coloquei nos comentários, né, para que você clicando aí, você vai mandar esse recado via WhatsApp e eu possa então ter acesso a ela, tá? Deixa eu ver aqui, o nosso culto terapêutico a Deus, né, nesse nosso culto matutino, afirmativas que mostram que entendemos muito pouco sobre o amor de Deus. Não entendemos quase nada.
quase nada do amor de Deus, quase nada. Ainda bem que a nossa salvação não depende de conhecermos esse amor, tá? É claro que quanto mais conhecemos esse amor de Deus, mais a gente desfruta dele, tá? A gente tem prazer nele, a gente vai ter... vai viver melhor esse amor. Agora, a salvação em si não depende de conhecermos. Ainda bem, porque senão, se dependesse da gente conhecer melhor, a gente estaria perdido, porque somos muito pequenos para entender tanto amor. Não precisa pensar em outras pessoas piores, não. É um imenso amor só o fato dele me amar, não é? Eu não tenho nenhuma dignidade em mim mesmo para esse amor. Só ele me amar eu já posso entender um imenso amor de Deus, o imenso amor de Deus. Só em me amar, tá? Então, mas como estamos distantes de conhecer esse amor? Então, uma questão está aqui assim, afirmativas que mostram isso, né? Na nossa relação com Deus, por exemplo. Aqui está assim, pedimos muito mais do que agradecemos. Pronto. Tem gente que, se não pedir, acha que não está orando. A oração da pessoa é pedir, pedir. Isso é fruto do paganismo, tá? É a ideia de que o Deus, a divindade, existe para nos servir. A gente, então, agrada a ele, faz as vontades dele, mas ele só presta mesmo para servir a gente, para fazer os gostos da gente. Isso é do paganismo, tá? Agora, o fato de, nas nossas orações, presta atenção à sua oração, não a dos outros, mas a sua, a minha. Eu vou prestar atenção na minha oração. Então, quanto mais a gente pede, né? Quanto mais damos tempo aos pedidos, e pedir, e pede, isso demonstra o quanto desconhecemos o amor de Deus. Mas a Bíblia diz que é para pedir, sim, mas está falando para crianças. Está falando para gente como eu e você. Isso demonstra o quanto não conhecemos o amor de Deus. Quanto mais pedimos, mais demonstramos que conhecemos pouco o amor de Deus. Porque quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece o amor de Deus, menos você pede. Entende? Então você vai ver nesse amor de Deus toda uma proteção, toda uma estrutura criada por Deus para lhe proteger, para lhe guiar, para mostrar caminhos, para abrir portas, para facilitar a sua vida. Você vai ver isso porque você vai conhecer esse amor de Deus. Esse amor de Deus, ele não é um amor coletivo, assim, ele não é um amor por atacado, não. Ele ama todos ao mesmo tempo. Não, tudo bem, é verdade. Mas esse amar a todos, está dizendo o seguinte, ele ama individualmente cada pessoa. Ele ama pessoalmente. Ele ama você, especialmente você. Por quê? Ele sabe exatamente tudo a seu respeito, ele sabe como amar você, como cuidar de você, não é uma questão, ele faz tudo por todos, não. É você, tudo que foi criado para todos, né? De alguma forma, ele faz com que seja especial para você, para mim, dentro das minhas necessidades, dentro das minhas carências. Quanto mais eu conheço esse amor de Deus, mais eu descanso nisso. Eu não preciso ficar dizendo a Deus como é que ele deve agir. Eu não preciso ficar pedindo coisas a ele. Eu não preciso ficar naqueles clamores, clamando, Senhor, me atende. Como faz o salmista aí? Quanto mais eu conheço o amor de Deus, mais eu descanso, mais eu relaxo. Entende? Quanto mais conhecemos esse amor, quanto mais sabemos como é que é esse amor, mais a gente descansa, mais a gente tem prazer nele, certo? Então, o fato de pedirmos muito na oração demonstra o quanto longe nós estamos de conhecer a respeito desse amor, na sua inteireza, na sua beleza, tá bom? Aqui atrás de mim, nós temos essa imagem que foi colocada aqui, que lembra, no Antigo Testamento, lembra a situação de Abraão, né? De Abraão, o chamado pai da fé, agir como se não tivesse fé.
Entendeu? Então, claro, quem escreveu vai elogiar Abraão, colocar lá. Mas Abraão aí está despedindo, está tendo 2 filhos, ele está atendendo a esposa. Claro que Abraão não atendia tudo. Então, ele se compromete naquilo que a esposa pediu e ele colocou. Ele não atendia tudo. Por que atendeu isso? Né? Então, ele está despedindo Ismael. Né? Despedindo Ismael e Agar, porque ele vai ficar com Isaac. Veja só, isso é contrário ao amor de Deus. É contrário ao amor de Deus. Desprezar um porque o outro não... Não, isso não é do Espírito de Deus. Entendeu? Claro que Moisés vai dar uma roupagem, não, porque esse é o povo de Deus, o outro não é. Mas não tem isso não. Todos os povos são de Deus, porque Deus ama a todos. Deus não ama um povo mais do que o outro. Deus ama a todos igualmente. Deus ama Ismael, Deus ama Isaac, Deus ama os descendentes de Ismael, Deus ama os descendentes de Isaac. Os descendentes de Ismael hoje são os árabes, filhos de Abraão. Mas colocaram tanta propaganda na vida da gente a partir de Moisés. E nos nossos dias mais ainda, que para nós árabes, a gente coloca em um patamar diferente. Não, o povo de Israel é que é o povo. Não é isso não. Deus ama um como o outro. O meu Deus, o Deus da Bíblia, não tem preferência. A Bíblia diz que não há acepção de pessoas para Deus, porque Ele ama todos. Mas aí está Abraão despedindo, né, dentro do entendimento de Moisés, era a vontade de Deus. Não, que vontade de Deus? Pergunta a Jesus, pronto. Quer entender se saía de Jesus ou não? Pergunta se saía de Deus ou não? Pergunta a Jesus. Jesus, tu mandarias Abraão dispensar Agar, deixá-la ir pelo deserto e desprezar o filho dele? Jesus, tu mandarias isso? O meu Jesus não. O meu Jesus não mandaria isso. Entende? Mas o Jesus, né, de muita gente, sim. Veja o quanto estamos longe de conhecer o amor de Deus. Longe de conhecer o amor de Deus. Tá bom? Muito bem. Vamos aqui. Vamos ao Facebook. Vamos ver sobre o dia de hoje. Né? Vamos ver o que é que a gente pode destacar, né, nesse momento devocional, né, do dia de hoje. Tá? Deixa eu ver aqui, eu tenho que ficar atento no horário, porque como hoje, depois de algum tempo, tá eu de volta, eu fico meio entusiasmado e termino passando, né, o tempo. Passando do tempo. Aqui temos o culto que estamos realizando, está aqui ele, cadê? Está aqui, né? O culto que estamos realizando. Aqui tem, então, os comentários de muitos queridos que já colocaram aqui, tá? Já temos uma pergunta aqui, ó, tá vendo? Muito bem. Depois a gente vai chegar nas perguntas. Aqui tem o dia de hoje. Vamos ver aqui o dia de hoje. Dia de hoje. 23 de janeiro, dia do evangélico, ou dos evangélicos, né? Dos evangélicos. Dia do evangélico. Dia nacional da iluminação incandescente. Vai chegar a hora que isso aqui vai ser uma coisa do passado, né? Mas a iluminação incandescente, que foi importante durante, né, alguns séculos, né, para a gente, então é o dia da iluminação. Dia Mundial do Combate à Hanseníase e Dia da Liberdade, internacional, Mundial da Liberdade. É importante a gente saber o que é liberdade, tá? Tem muita coisa sendo dita aí de liberdade que não tem liberdade nenhuma. Aliás, tem um escritor que diz que não existe liberdade. A única liberdade que você tem, que nós temos como seres humanos, né? A única liberdade que a gente tem é de escolher quem vai ser o nosso governante, a nossa maneira de viver. Então, você é a única liberdade que tem. A gente nunca é liberto.
Estamos sempre dependendo, estamos sempre sob, né, algum sistema ou alguma pessoa ou alguma coisa. Sempre. Não tem como libertar disso. A única liberdade que temos é de escolher quem vai ser aquele que vai determinar a nossa vida. Até na vida espiritual é assim, tá? A Bíblia diz que ou estamos sob o domínio de Deus ou sob o domínio do pecado. Tá certo? E a gente escolhe, eu quero ficar no domínio do pecado ou no domínio de Deus? Tá? Então, não tem. Agora, os dois dominam. Agora a gente escolhe quem vai ser o nosso dominante. Tá bom? Então, essa liberdade que é dita por aí é mentira, é falsa, tá? Não existe liberdade quando a maioria das pessoas estão na miséria e passando fome. Isso não é liberdade. Liberdade para ser pobre? Liberdade para passar miséria? Liberdade para passar fome? Isso não é liberdade. Tá? Não é liberdade. Na verdade, esse negócio de liberdade é usado para que aqueles que são dominantes, né, tenha essa propaganda. A liberdade é para que eles continuem fazendo o que eles fazem. Isso é assim. Aí sim, para eles é liberdade. Assim mesmo, eles estão sujeitos a alguns sistemas. Dia Mundial do Combate à Hanseníase, né, e Dia da Liberdade, e Dia Internacional da Medicina Integrativa. Tá? Esse aqui. Aqui tem, para fazer a vida melhor, algumas orientações interessantes. Aqui tem, olha aqui embaixo, está falando sobre, né, testemunho. Descubra, anote, rejeite ou reafirme desprezo à prepotência. Olha, todos nós somos prepotentes. Todos nós temos alguma coisa que achamos que somos melhores do que os outros. Melhores não é no sentido de fazemos um pouco melhor, não. É no sentido de que nós somos superiores aos outros. Tá? Todos nós temos. Uns mais do que outros, claro, né? Uns mais do que outros, mas todos nós temos, até porque os que sofrem da prepotência dos outros terminam desenvolvendo alguma prepotência. Na primeira oportunidade que a gente assume o papel do outro e vai ser prepotente igual a ele ou pior. Então todos somos doentes, só que tem uns que aproveitam melhor, digamos, dessa doença. Então, o segredo, já que a gente quer dar testemunho e ser luz e sal para o mundo, é a gente primeiro identificar quais são as nossas prepotências. Nós, cristãos, temos exageradamente muitos. Só pelo fato de ser cristão, já existe muita prepotência. Quando a gente, essa coisa de povo de Deus, isso é um perigo enorme, porque muita gente abraça isso para desenvolver as prepotências mais prepotentes do mundo. Tá? Esse negócio de povo de Deus é um negócio muito sério. Aliás, é isso que leva Israel, por exemplo, acreditando nisso, fazer o que faz com os árabes e com outros tantos povos que a gente nem tem ideia. Tá bom? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Essa prepotência, não é? Em vez de eu me tornar Senhor, ser todo-poderoso, porque eu sou filho de Deus, eu preciso ser mais humilde, porque eu sou filho de Deus. Né? Ela tem que, esse título tem que me humilhar e não me exaltar, como a gente tem feito para poder julgar, condenar e ser intolerante com as pessoas. Tá bom? E o outro aqui é vida de Jesus. Né? Então, Cristo, lembrando que Cristo vai a Jerusalém para a Páscoa, expulsa os vendedores e cambistas do templo e faz... Isso aqui durante o ano todo, né? Existe essa sequência dizendo, afirmando fatos que ocorreram na vida de Jesus, tá? Muito bem, o que mais que tem aqui? Sim, aqui um recado, né? O culto terapêutico volta no próximo domingo. Nós colocamos isso porque tivemos algumas pessoas queridas que fizeram contato para saber por que não estava acontecendo e tal. Então a gente colocou aqui para avisar a outros tantos. Alguns perguntaram, fizeram contato, né? E um número interessante de pessoas fizeram esse contato e a gente colocou porque outros a gente acreditou que também queriam saber, embora não tivesse feito a pergunta diretamente, não é, para saber os motivos. Estávamos viajando e aí tivemos dificuldade de realizar esses momentos do nosso culto. Vamos aqui para conversão. Vamos falar um pouquinho sobre
conversão, né? Conversão, e aqui a gente pode lembrar o seguinte: conversão e a regeneração, tá? Não é uma questão de opção, mas de obediência. Olha, a conversão é uma questão de obediência a Deus. Deus quer que passemos por um novo nascimento. Isso independe de religião e independe de igreja. Muita gente tem fugido de uma conversão porque tem medo disso ter com situações de igreja ou de religião. E não tem, entendeu? Não tem. Religião é apenas uma maneira, né, de agradar a Deus, uma maneira de buscar agradar a Deus. E igreja, a mesma coisa, mas não tem que ser, né? A gente tem que passar por esse novo nascimento e deixar que o Espírito guie a vida da gente. Tá? O importante não é nem igreja, nem religião, nada disso. O importante é passar pelo novo nascimento. É o que Jesus chama de, né, novo nascimento, que é o arrependimento, né, da nossa situação diante de Deus. O convertido é levado a ser agradável a Deus. É conduzido a isso. Aí tem aqui Gálatas 2:20, a pessoa não mais vive para si, mas Cristo o leva a viver para ele. Cristo leva a isso. Não é religião, não é igreja, não é doutrina, não é proibições, essas coisas todas que nós todos inventamos para tentar, entre aspas, ajudar as pessoas, que isso prejudica mais do que ajuda. Né? Tem ajuda? Tem, mas prejudica mais porque a gente fica achando que a gente tem a autoridade de julgar a fé das pessoas, de condenar a fé das pessoas, a prática religiosa das pessoas, uma coisa demoníaca. Pode acontecer, né? E a gente às vezes tem praticado, a gente tem afastado mais pessoas do Evangelho de Cristo do que mesmo atraído com essa maneira errônea de agir como religiosos. Então aqui tem assim: após a conversão, o Espírito passa a agir à pessoa. Esta é garantia que somos de Deus e que Ele nos guiará pelas veredas da sua justiça, após a conversão, né? E essa conversão é operada pelo Espírito, a gente não pode esquecer disso, tá? É o Espírito que opera. O Espírito doa a fé e uma nova natureza à pessoa, o que a faz ser vista por Deus como nova criatura. Terceiro, a presença do Espírito produz o fruto do Espírito na vida de uma pessoa: amor, fé, bondade, benignidade, mansidão, temperança e etc. Tudo isto faz a pessoa ser bem-aventurada, o que a leva a ser luz do mundo e sal da terra, atraindo outras pessoas para o reino de Deus. E por último, o Espírito passa a operar a santificação, fazer a pessoa parecer com Jesus cada vez mais. Tá? Então, essa é uma obra do Espírito de Deus, mas tudo vem a partir dessa conversão. O Espírito opera o convencimento, a conversão e a santificação. São obras do Espírito, tá certo? A gente que abre o coração e deixa o Espírito fazer essa obra na vida da gente. Deixa eu ver aqui mais. Vamos aqui para esse momento, porque nós estamos como que encerrando o primeiro momento do nosso culto, tá? É o momento da oração. Vamos aqui. Então, a nossa oração desse momento é um poema que a gente tenta colocar como se passando, falando a Deus aquilo que está no nosso coração. Então diz assim: Senhor querido Deus, somos eternamente gratos pelo teu imenso amor, por teu jeito tão poderoso de criar a humanidade, providenciando por tua graça a nossa conversão, a nossa entrega completa a ti, de todo coração, a nova vida com teu Espírito a nos guiar com prontidão. O teu Espírito nos guiar com prontidão. Permita, Senhor, que este nosso culto matutino seja terapêutico a quem esteja precisando. Certeza confiante em tua misericórdia sem fim,
que conheçamos melhor o teu amor infinito e saibamos desfrutar melhor da tua graça, sendo para este mundo luz e sal benditos. Dos que estão sempre conosco nestes cultos, te louvamos e agradecemos pelos aniversariantes. Imploramos bálsamo e recuperação aos que estão enfermos, direção e sabedoria aos que lutas têm a enfrentar, tua companhia e carinho aos que solitários estão, arrependimento e tua fé aos que desejam a salvação. Por isto, te pedimos, agradecemos como te convém, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, agora e para sempre. Amém. Tá bom? Então essa é a nossa oração para este momento. E finalizando, nós temos aqui alguns lembretes que a gente vai destacar nesse momento, né? Rapidamente. Então temos aqui o nosso culto, ele tem 3 momentos, né? Esse primeiro momento, que é o momento mais devocional, o segundo momento é o momento reflexivo e o terceiro momento que é o teológico, tá? E no YouTube, curta e comente, porque é isso que vai fazer o nosso culto ir mais longe, alcançar mais pessoas, né, para esses momentos terapêuticos com o amor de Deus. Nosso culto matutino, né, aqui está assim, explica o projeto, sim, no link número 1 da nossa descrição deste culto, você tem lá informações sobre o nosso culto matutino e que ele faz parte de um projeto, né, dentro do nosso pastorado, do nosso quarto pastorado. Tá bom? Tá lá no link número 1. Daqui a pouco a gente vai voltar com o segundo momento. E o que mais que tem aqui? Vamos falar sobre bem-aventurança, fruto do Espírito. E depois falaremos sobre outras informações no terceiro momento. Eu relembro que 3 respostas curtas a gente vai dar para algumas perguntas, para perguntas que forem feitas. Já temos algumas. Não é? E aqueles que colocarem aí no WhatsApp, lá no link número 8, tem lá o link onde você clica e você coloca a sua pergunta e a gente vai tentar responder, né, de uma resposta curta, né, aqui no final do terceiro momento desse culto matutino. O que mais? Sim, lá para as 10h30 a gente vai ter, né, o nosso culto, uma live finalizando o nosso culto aqui da família, quando a gente vai estar estudando a Bíblia, estudando a vontade de Deus e cultuando ao Senhor ao mesmo tempo. Então, 10h30 vamos ter essa live, onde vamos ter um resumo sobre tudo aquilo que tratamos no culto aqui da família. Hoje é um ótimo dia para, para repensar sua vida com Deus. Hoje, domingo. O que Jesus melhoraria se ele fosse você na sua relação com Deus. Então, melhore. Descubra com Jesus o que pode ser feito. Esquece esse negócio de religião, esse negócio de igreja. Esquece isso. A sua visão, sua preocupação é Deus. Então, se envolva com isso. Tá? Descubra com Jesus como melhorar essa relação com o Senhor Deus. Em sua rede social, divulgue. Só o Espírito é quem convence, converte e santifica. Só o Espírito Santo é quem faz essa obra. Tá bom? A gente fica por aqui e daqui a pouco a gente vai estar com o nosso momento, o nosso segundo momento deste culto. Tá bom? Eu vou colocar aqui uma música finalizando o nosso culto e a gente vai se despedindo, tá bom? Até mais, até na instante.